gravar, né? Então esse aqui é um dos simulados que eu vou disponibilizar para vocês lá, tá? Com prazo, que é a segunda etapa e tal. E esse aqui é um dos simulados abertos, tá vendo? Questões dissertativas. Não muda nada do outro não, porque eu preciso ver sua escrita, tá? Eu preciso ver seu raciocínio, tá? Só esse negócio de marcar, né? Não dá pra saber como é que você tá indo aí. Beleza? Então tá aí. Vamos resolver então, né? Todos nós já encontramos um elevador na vida. Esse aqui fala um pouquinho sobre cada um deles, tá? Vamos então analisar o comportamento de um corpo no interior do elevador. Aí para variar, eu pedi o personagem mexicano aí, Chiquititas, para ficar dentro de uma balança, dentro do elevador. Então tem elevador, balança, cabo, mexicano. É um pouco melhor que o meu desenho só. E aí esse carinha ele é esbelto, ele tá com 60 quilos só. Peso é a massa dele de 60 quilos, tá? Ele está sobre uma balança, né, modelo usado em farmácia, modelo comum aí, colocado no interior aí como mostra a figura. Ótimo. Calcule as forças envolvidas e as represente na figura, tá? O exercício é bem completinho, tá? Calcule as forças envolvidas, vou calcular todas elas. E além desse vídeo agora, do que eu estou fazendo aqui, que eu estou gravando, que eu vou disponibilizar para vocês, tem outros vídeos ensinando a calcular, tá? Então, calcule todas as forças envolvidas, desenhe elas aqui na figura, tá? E ainda suponha então que o mostrador da balança nos mostre valores em unidades de força, não vai medir massa, vai medir força, e que o elevador esteja descendo acelerado com 3 metros por segundo ao quadrado. Determine a indicação em newtons da balança. Toda vez que perguntar alguma coisa assim, determine a indicação, está perguntando normal, força normal, tá? Ah, eu quero qual a indicação da balança? Força normal. Qual a indicação, qual o valor da força de pressão sobre a superfície interna aqui sobre o chão ou sobre a balança? Normal. Qual que é a força que a balança faz na pessoa? Normal. Tudo é normal, tá? Jeitos diferentes de perguntar a mesma coisa, beleza? Então vamos lá, né? Só trouxe aqui o mexicano, que é o que importa aqui, tá? E vou desenhar as forças envolvidas. Primeira coisa, tá? É, Primeira coisa, ele está descendo acelerado, tá? Descendo acelerado, beleza. Então vou organizar isso aqui, descendo acelerado. Se ele está descendo acelerado, deixa eu me organizar aqui. Então, opa, significa que tem uma aceleração para baixo, está descendo acelerado. Foi o que o enunciado falou. Então, o fato dele estar descendo, independente se é acelerado, se não é, eu posso desenhar minha velocidadezinha para baixo aqui. Beleza. O fato dele estar descendo acelerado para baixo, né? Tá descendo acelerado para baixo, pleonasmo não, né? Nossa senhora. Aí, o fato dele estar descendo, independente de como for, velocidade para baixo. Ótimo, beleza. O fato dele estar descendo acelerado, coloquei a aceleração para baixo. Se existe aceleração para baixo, vou até colocar da mesma cor aqui. Então significa que a força resultante, ou seja, a sobra da força, também é para baixo. O único jeito da força resultante ser para baixo, já que ele está descendo acelerado, aceleração para baixo, é o fato da normal ser menor que o peso. Então, de cara, eu já percebi aqui que a força normal, né, em termos de módulo, de valores, é menor que o peso. Por que, que você já sabe disso, cara? Eu já sei disso, porque como ele falou que está descendo acelerado, está acelerando para baixo, então ele está descendo, velocidade para baixo. Acelerando, então a aceleração também é para baixo. Então, obrigatoriamente, a força resultante também tem que ser para baixo, porque na verdade quem gerou essa aceleração foi a força, né? Eu só inverti o raciocínio aqui. Eu não falo que o peso é maior que a normal, porque o peso é uma força que nunca muda de tamanho, de valor. O que é força-peso? Força-peso é massa que não muda e aceleração da gravidade que não muda. Não muda entre aspas, né? Aqui na região, nesse espaço aqui, quem está analisando, ela não vai mudar.
É lógico que se eu estou no pico da tabela é uma, se eu estou no pé do pico da tabela é outra, se eu estou no Polo Norte ela é outra, se eu estou no Equador ela é outra, tá? Beleza. Então eu já sei também, não vou perder a sequência do raciocínio aqui não. Se eu já falei que a força resultante é para baixo, e alguém tem alguma dúvida em relação ao fato dela ser para baixo? Por favor, fale. Fale agora ou fale quando quiser, né? Não cale-se para sempre, não. Então, a força resultante, ela é para baixo. Então, a única força que eu sei que existe para baixo, que eu não desenhei aqui ainda, né, é a força peso. Lógico, é a única que sempre está para baixo. Se sobrou força para baixo é porque a normal é menor do que ela. Então, eu já sei como é que é a força resultante. Bem, pelo menos uma das maneiras de calcular é essa daí, né? Baseado nas outras duas, nas únicas duas forças que existem, na verdade. Porque a força resultante não é uma terceira força, é uma Se a sobra. força resultante for para cima, você vai somar as duas. Aí, se a força resultante for para cima, significa que a sobra foi para cima. Então, eu faria Uhum. normal menos o peso. Eu nunca vou somar, porque elas, nesse caso de elevador, porque elas nunca vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Tá ok? Entendi. Nunca vai ter a mesma direção, sim, nesse caso. Mas nunca vai ter o mesmo sentido. Então eu nunca vou somar as duas aqui. Eu sempre vou fazer ou peso menos normal, ou normal menos peso, ou então tá parado, ou tá com velocidade constante, aí peso é igual ao normal. Pronto, eu nem faço mais nada. Não tem aceleração, a balança vai medir o próprio peso mesmo, só calcular aqui e pronto, acabou. Beleza? Então a força é resultante, aí depois eu vou olhar relações entre peso e normal em situações diferentes, como eu comecei na última aula, que é quando eu estou passando o globo da morte, por exemplo, né? Então, vezes a aceleração. Então, eu fui emendando. A gente falou comigo que estava descendo, tá? Que a gente não precisa voltar nisso aqui mais. Descendo, só se for numa aula de revisão, de dúvidas, né? Descendo. Como ele falou que estava descendo, automaticamente velocidade para baixo. Como ele está descendo e não está descendo de qualquer jeito, ele está acelerado, então eu coloquei a aceleração para baixo. Se ele estivesse subindo acelerado, eu colocava a aceleração para cima. Então tá aí o porquê de eu ter desenhado assim. Se a aceleração é para baixo, a força resultante também é. Se a força resultante é para baixo, significa que a normal é menor. A única força que existe para baixo é o peso. Então vai ficar peso menos normal. Ou é peso menos normal ou normal menos peso. Como ele está descendo e a força resultante é para baixo, então é peso menos normal. Força resultante também pode ser calculada como sendo MA. Deve ser sempre calculada como sendo MA, lógico. Aí agora eu venho para representar as forças. Está vendo que tá na hora de fazer o simulado lá, gente, muita atenção, porque tá pedindo para representar as forças. Então eu vou desenhar aqui a força peso, tá? Vou desenhar a força peso aqui no carinha, tá? Desenhei a força peso. Ah, vou desenhar a normal também. A normal é o quê? Contrária. Vou colocar aqui do ombro dele aqui para cima. Vou destacar ela aqui, tá? A normal é para cima. Beleza, normal é para cima, só que a normal é menor, tá certo? Normal é menor que o peso. Beleza, certo? Posso pensar nisso até como sendo é, inércia, tá? Vou até pensar como se fosse inércia. Então, tá aqui. Força peso e tá aqui normal. O que a balança vai medir? Normal. Qual que é o meu objetivo? Sempre descobrir o valor da normal. Ótimo. Como assim dá para resolver por inércia? Ué, o cara estava descendo. Aí, de repente, ele acelera, ou seja, ele vai para baixo mais rápido do que ele estava. A tendência sua é ficar. Faz de conta que é igual desenho animado. O elevador desce, você desce logo atrás. Então, naquele instante em que o elevador desce um pouco mais rápido, é como se você meio que descolasse um pouquinho aqui da superfície. Por isso que a sua, por isso que a sua normal é menor.
Porque naquele momento que o elevador desce de uma vez, você dá uma descoladazinha aqui, como se você descolasse um pouquinho aqui, ou pressionasse menos a balança. Então, por isso que dá uma diferençazinha aqui na hora de calcular e a normal é menor. Se fosse o contrário, ele subisse de uma vez, sua tendência era ficar. Aí você pressionava mais a balança e a normal seria maior, tá? Então tem várias possibilidades aqui, tá? Pelo menos eu vou explorar cinco, né? Que é descer acelerado e retardado, subir acelerado e retardado ou ficar parado. Parado e movimento uniforme para mim é a mesma coisa, beleza? Então vamos lá. Já representei as forças envolvidas. Tem mais alguma além dessas aqui? Bem, forças envolvidas aqui não tem não, tá? Não tem. Eu não a força, existe uma força resultante, opa. Existe uma força resultante aqui para baixo, tá? Uma força resultante aqui que na verdade é sobra dessas outras duas aí, tá beleza? Você representou peso e normal, já tá bom. Mas existe uma força resultante que é a sobra. Então vamos calcular essas forças aí. Que ele pediu para representar os vetores, está aqui, ó, representei. Os vetores estão representados aí no desenho, tá? Gente, não esqueça, na hora que você for anexar o arquivo lá, no seu arquivo você vai ter que desenhar. Ah, não vou desenhar mexicano não, né, Carlos? Pelo amor de Deus, né? Eu desenho, né? Igual a você. Não, sacanagem, né? Cara, não tem problema não. Faz um bloquinho em cima da balança e desenha o peso, a normal e a força resultante. Tá certo? Eu não pedi para representar todos os vetores, não, mas eu aconselho que faça isso. Tá? Eu só pedi para representar as forças. Mas coloca para que lado que é a velocidade, para que lado que é a aceleração. Tá? Eu acho que é bom você ir memorizando. E aí eu pedi para representar, não foi os vetores, mas foram as forças, que é peso normal e força resultante. Beleza. E pedi para calcular o valor de cada uma delas. Então, força peso é a massa, que é 60, né? Você vai voltar lá, você vai ver que é 60 quilogramas. Então, 600 newtons. Calculei uma já. Força resultante, dá para calcular também. Força resultante é a massa da pessoa vezes a aceleração, que é 3. 3 aqui, ó. 3 metros por segundo ao quadrado vai dar 180 newtons. Beleza. Dá para calcular agora o que mais? Agora normal, que é o que está querendo. Eu já sei todo mundo, é a última coisa que eu calculo é ela. Força resultante, acabei de calcular, 180. Força peso, acabei de calcular, 600. Menos normal. Ok? Então, como é que vai ficar aqui? Passa 600 para lá, vai ficar 180 menos 600. Só que do lado de cá tá menos newton, menos normal, perdão. Aí vai dar 400, né? 420 newtons, vai dar menos, né? Mas aí menos dos dois lados. Minha normal vai ser 420 newtons. Tudo tranquilo, galera? 420 newtons, tá certo? Se alguém perguntasse assim, nossa, e se isso corresponderia entre aspas, né? Se esse peso fosse real, né? Eu sei que é peso aparente, mas qual seria a massa? Por favor, me entenda bem. Qual seria a massa correspondente, né? Se isso aqui não fosse um peso aparente. Eu sei que é um peso aparente. Vou até escrever aqui para ninguém me processar. Peso aparente, tá? Eu sei que é um peso aparente, ok? Mas, né? Se fosse um peso real, né, por que, que a pessoa se sente mais leve ali, né? Naquele momento? Porque se fosse um peso, tá? Se, viu, gente? Eu sei que a massa do sujeito é 60 quilogramas, mas corresponderia a qual massa, né? Então, se você fosse considerar, eu sei que é um peso aparente, então ele vai ter a sensação, né, que tem uma massa, até colocar massa aparente aqui, inventar massa aparente, seria 42 quilogramas, que é só dividir aquele ali por 10. Por isso que ele tem uma sensação que ele está mais leve, né, que dá aquele friozinho na barriga, porque o elevador desce de uma vez a tendência é dos órgãos internos, né, continuarem na posição que está. Aí o corpo desce, né, que tem maior massa,
Então dá aquele friozinho na barriga. Tá? Então esse friozinho na barriga é explicado por isso aqui, ó. Realmente ele existe. Tá? O friozinho da barriga não é frescura de ninguém ou medo de elevador. É porque ele realmente existe aqui, ó. Beleza? Tranquilos? Então estamos resolvidos? Alguma dúvida? Entenderei que não. Tá ok? Então fechou. Uma próxima coisa que eu ia fazer, tá? É falar sobre alguns. Eu tô com uma dificuldade aqui, meu computador tá dando um problema, eu não consigo reconhecer os arquivos. Não aparece a extensão e nem aparece a carinha deles pra mim. Então tá aqui, ó. Eu já mostrei lá em trajetórias lá na frente. Vamos lá dar uma adiantada. Né? Lá em rodando, já falei rodando. Vou pular plano inclinado, tá? Eu vou voltar daqui a pouquinho. Falei de atrito, aí eu comecei a falar de trajetórias circulares. Beleza? Aí falei coisas importantes pra caramba aqui, ó. Um objeto qualquer, quando ele está em movimento circular, a força sai da mesma direção. Olha o que eu acabei de estudar aqui. Forças que estão todas na mesma direção e sentido não necessariamente, né? Mas estão todas na mesma direção. Por isso que a gente fala de aceleração. Por isso que a gente fala de aumento de velocidade. Por isso que a gente fala acelerado, retardado. Agora, aqui na onde? Aqui, essa força não está, deixa eu ver se a outra imagem, não está na mesma direção da velocidade. Olha só, a velocidade está aqui, ó, tangencial, ó, está sempre tangenciando, ó. A aceleração está perpendicular a ela, consequentemente a força também está. Então existe uma força apontada aqui para o centro, ok? Aí lembra que eu falei de satélite? Que se o satélite estiver parado em volta do planeta Terra, ele é atraído. Todo jeito ele é atraído, né? Mas se ele estiver parado, aí essa força vai acelerar ele na direção do centro da Terra. Se esse. Ô, Carlos, Fala, amigão. mas quando você diz parado, você diz em órbita ou completamente imóvel? Se ele parasse por algum motivo, né? Porque ele pode estar geoestacionado, né? Eu acho que é isso que você pensou aí. Que significa isso? Ele pode estar movimentando em torno da Terra com a mesma velocidade da Terra, né? Se você quer ficar sempre olhando para ele, né? Então pode ser que ele esteja na mesma órbita da Terra, na mesma velocidade da Terra, né? Mas então deixa eu me explicar melhor aqui. Faz de conta que isso aí é a Terra. Então se você imaginar, tá? Aqui é a Terra. Terra, né? Melhor colocar a legenda. Se você imaginar um objeto parado, né? Não vou nem falar de um satélite, não. Imaginar um objetozinho parado. Chegar aqui e você abandonar esse objeto aqui. Não colocá-lo em órbita, mas abandonar ele aqui. O que vai acontecer? Bem, como ele não tem velocidade em nenhuma direção, ele acabou de ser abandonado, né? Opa, ele acabou de ser abandonado, então velocidade zero, né? Velocidade inicial. Aí ele tem a força peso aqui, que é a força gravitacional. Então ele vai em direção ao centro da Terra. Ok? Agora, se eu colocar um satélitezinho aqui em órbita, né? Então ele está em órbita, né? Ou com a velocidade da Terra ou não. Porque ele pode ter uma velocidade igual à da Terra para ele ficar sempre de frente para a mesma região. Então, à medida que a Terra vai girando em torno do próprio eixo, com uma determinada velocidade, qual que é a velocidade? Fugiu aqui agora, tem que calcular. Eu sei qual que é a velocidade em relação ao Sol. Translação, rotação, agora eu esqueci. Aí se a gente colocar a mesma velocidade aqui, ó, que vai acontecer? Ele vai estar sempre virado para você aqui, ó. Sempre, certo? Então ele sempre vai estar virado para você aqui, ó. Às vezes você quer que o satélite fique de frente para você. Beleza. Só que eu estou falando de uma situação em que ele tem velocidade. Não foi abandonado igual esse aqui, ele tem velocidade, tá?
E então essa força que é apontada, a Terra vai continuar atuando sobre ele. Continuar atuando sobre ele. A mesma forcinha que está lá, força peso, mesma força. Só que agora essa força, ela é perpendicular, ó, tem um ângulozinho de 90 graus aqui, ó, é perpendicular. E uma força perpendicular à velocidade não é capaz de mudar o valor da velocidade. Então o que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa força ela só tem a capacidade, né? Por que o professor não tem a capacidade de desenhar sempre igual, né? Essa força, na verdade, ele só tem a capacidade de quê? De mudar a direção. Como assim? Mantém em órbita. Então, ele só vai. Esse vetorzinho de velocidade que eu estou desenhando aqui agora, ó, ele vai continuar sempre do mesmo tamanho em órbita da Terra. E por isso tem tanto lixo, tanto satélite que nem está sendo usado mais, que está lá em órbita. Tá certo? Então tá aqui, ó. Forcinha peso. Então, força perpendicular à velocidade não é capaz de mudar o valor da velocidade, só mantém ele em órbita. Né? Quando chegar aqui, ele está lá do mesmo jeitinho. Quando você chegar, for analisar ele aqui, está do mesmo jeito. Tem uma forçazinha apontando aqui para o centro da Terra e a velocidade dele está do mesmo jeito. Então essa força aqui, tá? Essa aqui seria a velocidade dele. Essa força que eu sei que é a força peso, tá? Eu sei que é a força peso. Eu sei que é aquela força lá que eu até calculei lá no elevador. Eu sei que é. Só que é uma força gravitacional. Só que aqui ela está atuando como se ela fosse uma força centrípeta. Ou seja, as características dessa força, tá? Não é uma força capaz de mudar o valor da velocidade. Ela só muda o quê? Duas propriedades. Só muda a direção, tá vendo? Cada hora está numa direção diferente aqui. Muda a direção e, consequentemente, muda o sentido, né? O sentido. Aqui está apontando para a direita, aqui já está apontando meio que para a esquerda. Então, cada lugar, ponto que você for aqui, ele vai estar apontando para um lado diferente. Aqui, por exemplo, nós vimos que, ou melhor, né? Aqui, né? Calma aí que a caneta está brigando com o mouse. Aqui, ó, direita para baixo, esquerda para cima. Cada hora está apontando para um lado diferente. Então, muda a direção e o sentido. Mas nunca, nunca, coisa importante, o módulo, tá? O módulo da velocidade do vetor aqui é o módulo, o valor dele é constante. Carlos, é possível eu entrar numa curva a 60 quilômetros por hora, né? É possível entrar numa curva a 60 quilômetros por hora, a 60 quilômetros por hora. Agora vem a minha habilidade maior, né? Vem aqui. Quase que eu ponho o cara na contramão. Né? Então, imagina aqui que tem um carro. Isso é um carro, tá? Aí o carro tá aqui entrando. Tá aqui a velocidadezinha dele. Então ele tava vindo de uma reta a 60 quilômetros por hora. Não, pode ser até menos. Né? Que seria o certo você dar uma freadazinha aqui antes de entrar na curva. Antes de entrar na curva, diminuir um pouquinho. Né? Beleza. Aí durante a curva você deu até uma aceleradazinha, né, para você sair daqui da curva a 60 quilômetros por hora. E depois eu vou imaginar uma situação, né? Esse aqui é meu carro A. Depois eu vou imaginar uma situação, meu carro aqui, meu outro carro aqui, estiloso, aerodinâmica, uma maravilha. Se eu trabalhasse, não, eu ia ser mandado embora. Então tá aqui meu carrinho. Então aqui já é diferente. Esse carinha B aqui, né, com a velocidadezinha aqui. Esse cara ele vai entrar e sair aqui a 60 quilômetros por hora. Ele vai entrar e sair, ele vai ficar com a velocidade constante. Vou analisar os dois casos aqui, ó. Tá certo? Os dois casos. Beleza. O carro A, ele entra a 40, tá? Esse aqui é o carinha A.
ele entra a 40 quilômetros por hora, carrinho A. Cada motorista tem uma mania, né? Então, vamos pelo ponto de vista físico aqui. O carrinho A entra a 40 quilômetros por hora, digamos que é uma curva perfeitamente segura, fazer a 60. Aí ele até dá uma aceleradazinha aqui, né? Para sair da curva a 60 quilômetros por hora. Então, durante a curva, ele acelerou, tá? Quando ele faz isso, o que, que ele fez? O que, que ele aumentou? Ele aumentou a força com que o pneu está exercendo no chão. O pneu teve que forçar o chão mais do que antes, né? Porque estava 40 quilômetros por hora. Se ele quer acelerar, ele tem que forçar um pouco mais. No que você força um pouco mais o chão, você acaba de aumentar qual força? A força de atrito, tá certo? Você acaba de aumentar a força de atrito. Então, calma aí. Deixa eu melhorar aqui. A força de atrito nos pneus. Então, na verdade, você acaba de aumentar a força de atrito nos pneus. Faz de conta que o carro é 4x4, né? Então, você acaba de aumentar a força de atrito nos pneus. Se eu somar essas duas forças aqui, galera, o que, que vai acontecer? Se eu somar essas duas forças aqui, é como se eu tivesse uma só, no meio aqui, ó, tá? Uma forçona só de atrito aqui no meio, que eu nem vou chamar ela mais de atrito, porque não faz muito sentido mais, que ela não está no pneu mais, né? Eu estou representando ela um pouquinho diferente. Ela está apontando para o centro da trajetória. Para o centro está por aqui, ó. Tá certo? Ela está apontando para o centro da trajetória. Então, quando você acelera um pouquinho, lógico que você tem que diminuir, tem que entrar com a velocidade baixa, né? Aí você acelera um pouquinho na curva, você aumenta os atritos nos pneus. No que você aumenta os atritos nos pneus, automaticamente você aumenta a força toda, tá certo? Você aumenta a força toda, força de atrito. Essa força, qual que é a característica dela? Ela está apontando para o centro, então eu chamo ela de centrípeta. Vocês observaram que, olha só o que, é que eu estou fazendo aqui. Essa daqui é a força peso, é aquela força gravitacional, tá? Volta no mesmo link aí quando cair, tá? Gravitacional. Vocês sempre conheceram. Só que agora, o que, que aconteceu com ela? Pelo fato dela estar aqui atuando sobre um satélite em órbita, ela passou a ser chamada de força centrípeta. Certo? CP aqui, ó. Força centrípeta. Ela mudou a característica dela. Se fosse um objeto parado, ela ia puxar o objeto para o centro da Terra como nós estamos acostumados. Como o objeto tem velocidade, ela não consegue fazer isso. Então essa força centrípeta, ela tem o papel só de manter o cara na curva. Centrípeta. Tá? Eu tenho certeza que eu vou ensinar para vocês agora mais física do que seu instrutor de autoescola. Tá? Se ele se basear, obviamente, né? Não que ele não saiba, se ele se basear exclusivamente naquele livrinho do Detran de física, né? Eu vou te ensinar na prática aqui uma físicazinha um pouco melhor. Eles devem ter reformulado aquele livro. Então, o que acontece? Aquela força que você está cansado de saber como é que ela funcionava, que é a força peso, agora aqui no satélite em órbita está atuando como uma força centrípeta. O que a força centrípeta faz? Muda a direção e o sentido da velocidade. Bacana. Ela muda o valor? Nunca. Certo? Quando eu entro numa curva, o que eu estou querendo, gente? Uma coisa que eu não estou querendo, sair dela. Uma coisa que eu não quero é sair fora da curva aqui, concorda? Então, o que a força de atrito tem que fazer? Bem, aquela força de atrito, né, que atuava lá num bloco, sobre uma superfície, né? Agora, né, sobre uma superfíciezinha lá, lembra? Que você vinha aqui, aplicava uma força numa direção. Aí o que aquela força de atrito fazia? Olha só o que ela fazia. Ela ia lá e te atrapalhava. Fazia uma forcinha contrária. Certo? Forcinha contrária aqui, ó. Então lá, tudo que eu já estudei de força de atrito antes, ela ficava te atrapalhando.
Te atrapalhando o quê? Ganhar velocidade, aumentar a sua velocidade aqui, ela era contrária ao seu movimento. Aqui eu estou te falando que ela não está na mesma direção da velocidade. Aqui ela estava, a velocidade aqui, pelo menos que você queria colocar no bloco, né? Seria essa daqui, ó. E aqui ela não está na mesma direção, ela está perpendicular à velocidade, ó. Então ela não tem mais esse papel. Perceberam que algumas forças aqui, dependendo da situação, ela perde aquele papel que você está acostumado com ela antes? E ela passa a atuar de forma diferente? A força-peso que te puxava, agora ela te mantém na órbita. Aquela força de atrito que ficava te atrapalhando a ganhar velocidade, agora ela não está atrapalhando mais a sua velocidade. Ela está só te mantendo na curva, fazendo uma força que sua tendência aqui não é sair em linha reta, sua tendência aqui é sair sempre em linha reta. Quem não deixa você sair em linha reta? O atrito. Então o atrito agora ele está atuando como uma força centrípeta, certo? Então quando você dá uma aceleradinha aqui na curva, você aumenta a sua segurança, acelerando, considerando que você começou com uma velocidade menor e você vai acelerar até uma velocidade que ainda é segura naquela curva. Como que eu sei isso, cara? Vai depender do raio da curva, tá? Ô, gente, acidente de trânsito, sabendo física, você evita a maioria deles, tá? Tem peritos que já cansaram de publicar que maior parte é manutenção, erro humano, manutenção, tá? Eu diria que uma boa porcentagem é falta de noção de movimento, de dinâmica, de cinemática, de física, certo? Ah, não, perdeu o freio, mas perdeu o freio por quê? Você trocou a pastilha? Ah, não, o caminhão perdeu. Por que perdeu o freio? Porque você veio freando desde lá de cima. Quem conhece Mendanha ali? Ah, o cara veio freando desde lá de cima, freando. Então, quando chegou lá embaixo, o freio já aqueceu muito, já não está funcionando mais. Aconteceu o acidente, beleza? Acabando o link aí, vocês entram no mesmo link, fazendo favor, beleza, galera? Então, assim, ficou esse período todo freando. Aí o que aconteceu? O que ele devia ter feito? Descido com freio motor. O que é freio motor? Colocar primeira, segunda e vir com o caminhão, né? Sei lá, não dirige caminhão não, mas vir com a marcha mais forte para o próprio motor e parando o carro, em vez de você ficar com o pé no freio, como a gente faz com carro pequeno. Carro pequeno é leve, dá para fazer, foi projetado para isso, né? Nada que um freio motor não ajuda, né? Mas beleza, você não vem freando lá de cima até lá embaixo, senão vai chegar lá embaixo, não tem freio mais, no caso de caminhão que é muito pesado, vai aquecer e vai deixar de funcionar, né? Então, na verdade, isso não é, porque eu perdeu o freio por má conduta, né? Porque por mau uso, porque começou, ele aqueceu muito, e mesmo que ele fosse zerado, o fato dele ter aquecido, ele chega lá embaixo, ele não funciona mais. Então, se você diminuiu a velocidade e entrou aqui acelerando, você aumentou a força de atrito. No que você aumentou a força de atrito, né? Então, nós vamos parar aí para não, porque nossa aula é germinada, então para renovar o link, vai ficar essa aula meio parece parou no meio do nada, mas a gente conclui na próxima, beleza?